Buenas! Acho que hoje vai ser um dos vídeos, mais light, com menos teoria, conceitos muito complexos, sendo bem direto, como já diz o título deste vídeo. Faça terapia, tenha muito cuidado com comparações com a vida de pessoas aí da internet. Primeiro, faça terapia, e eu falo isso como causa própria. Quem já acompanha aqui o projeto sabe que eu estou fazendo a formação em psicologia analítica e faz parte do pré-requisito dessa formação a análise pessoal. Então eu sou obrigado a fazer essa análise, ainda bem, porque está fazendo uma diferença absurda na minha vida. Eu já fiz análise com um psicanalista na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha uma formação em filosofia e foi assim muito bom, porque era uma conversa onde eu me encontrava. Enquanto eu falava, ele trazia muitas questões da filosofia. Mas eu, como eu disse, estou fazendo psicologia analítica, então estou fazendo análise com um analista junguiano do curso da formação, que é um professor também, um grande professor, está se tornando uma espécie de quase um mentor, me dando muitos insights, assim, me ajudando muito no meu processo, como um aluno e futuro analista, mas principalmente como um analisando, eu como uma pessoa que está recebendo essa análise. E o que eu percebo é que o desenvolvimento ele é muito mais rápido e o processo é mais fácil. Não é que o processo é fácil, mas ele é mais fácil, porque eu passei 17 anos da minha vida nessa busca da espiritualidade e autoconhecimento, né? Tudo começou lá com minha depressão na adolescência, que eu já comentei, e eu passei por muitas poucas e boas, assim. Quis se enfrentar muitas vezes tudo sozinho, sempre fui meio assim, e eu acho que por isso o caminho também foi mais difícil. Eu acho que eu sofri, eu passei por muitas situações por mais tempo do que necessário por isso. Porque lá atrás eu podia ter buscado uma terapia. E qual o diferencial? É que, claro que sozinho você consegue chegar, como eu cheguei, em muitas reflexões profundas, até em uma autocura. Quando eu cheguei em análise, eu já tinha passado pelas piores fases dos meus processos. Mas não precisa ser sozinho, não precisa ser sozinha, não precisa carregar essa mochila toda sozinho, ou para querer provar algo para alguém, ou para si mesmo. Ninguém é de aço. Então, hoje eu percebo que eu podia ter buscado terapia anos atrás, quando eu era adolescente. O processo teria sido muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais rápido. Eu penso que, por outro lado, talvez eu tenha tido que passar por tudo isso e ter encarado o sofrimento que eu encarei para hoje eu estar num lugar onde eu consiga entender também de uma forma melhor pessoas que estão passando também por esse processo de sofrimento. Uma das coisas que eu percebi na análise, aí falando do meu processo, foi de como inconscientemente alguns arquétipos têm muito efeito sobre mim. Um deles, grande, e eu acho que isso fica muito claro para muita gente que me acompanha, é o eremita. Eu particularmente não tenho um problema com isso, porque eu amo ficar sozinho. Me dar um livro como esse, Siddhartha, do Hermann Hesse, um assunto de ocultismo, livros do Jung,
e coisas nesse sentido de espiritualidade e autoinvestigação para pesquisar, que eu passo um mês inteiro sozinho e feliz. Mas todo o arquétipo tem uma sombra, né? E a sombra desse eremita, que é uma figura de alguma forma um pouco da ideia de um sábio que se retira do mundo para refletir, é o solitário. Não, então é um andarilho solitário, no sentido negativo, que é aquele cara que acaba se desvinculando do mundo e se desvinculando dos vínculos humanos, que são muito importantes. E uma das coisas que eu percebi e tenho percebido muito nessa análise, é como que esse lugar do eremita é importante para mim, no meu processo, que eu tenho essa necessidade de estar sozinho, mas como eu tenho que tomar cuidado para não me aprofundar tanto nesse lugar e acabar perdendo coisas essenciais na vida, que são os vínculos, são contatos sociais. Canso de evitar convites e recusar, negar convites de amigos para tomar um chopp, para sair, para fazer até coisas mundanas. Muitas vezes, inclusive no passado, porque eu estava numa unilateralidade, só querendo saber e falar de alma, de espírito. E a vida nunca é só um polo, e quando a gente foca só num polo, a gente desequilibra todo o sistema. E isso daí sempre vai gerar uma consequência negativa. Então, a gente está no plano do espírito, da alma, mas a gente vive na matéria. A gente vive em comunhão, em coletivo. E essa figura do eremita e essa questão das relações sociais, elas são a ponte agora que eu vou falar do segundo tema, que é não se comparar muito com a vida que as pessoas mostram aí nas redes sociais. Por quê? Nessa minha pegada de eremita, por exemplo, e estando distante dos vínculos sociais, mas tendo esse trabalho, que é uma das coisas mais importantes assim e apaixonantes que eu já fiz na minha vida, que é esse projeto Leger e Viver, existe um perigo de ficar com muito mais contato com o mundo virtual do que com o mundo social, pessoal e real, inclusive. E, sobretudo, como hoje eu tenho essa vida muito ativa como criador de conteúdo e está muito presente nas redes, eu vejo a necessidade ainda maior de fortalecer as relações e a vida no social, no plano fora das redes sociais. Sobretudo porque recentemente não, faz algum tempo, uma menina jovem, deve ter uns 20 anos, ela mandou uma mensagem que foi assim: caramba, sua vida é maravilhosa, não é? Espero que você nunca perca isso. Comentário, inclusive, levemente estranho. Mas aquilo me marcou na época e até hoje isso reverbera em mim, que foi, cara, que mensagem eu estou passando? Que imagem eu estou passando? Será que eu estou passando uma imagem de alguém que tem uma vida perfeita, que é totalmente resolvido, que não tem problema? E eu fiquei muito preocupado com isso, porque eu acho que como produtor de conteúdo, e ainda mais quando eu falo de bem-estar e autoconhecimento, de estar passando uma imagem equivocada para as pessoas. E sobretudo, algo que me afeta muito é quando outra vez um camarada também fez um comentário parecido, que, putz, caraca, tua vida é fenomenal, todo dia você faz uma coisa interessante e tudo mais. E eu fiquei preocupado, porque eu pensei, putz, mas eu não quero que seja isso que as pessoas pensem de mim, porque tudo que eu ensino e tudo que eu falo, e eu sempre falo com frequência, inclusive hoje, foi de um árduo processo, há 17 anos de busca, de andarilho, como eu falei nessa figura do eremita, enfrentei a solidão por muitos anos,
muitos momentos de me sentir perdido, não ter ninguém para me entender. Então, as pessoas veem muito o glamour, mas não estão presentes no momento da batalha. Então, é uma grande ilusão que uma conquista, uma vida que aparenta ser alguma coisa linda, seja só isso, porque os momentos mais difíceis ninguém está assistindo, ninguém está vendo. Então, eu me sinto na obrigação de, ainda mais hoje, que as redes sociais elas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, de dizer que a minha vida não é perfeita, que não é um mar de rosas, todos os dias eu estou super bem, não. Frequentemente eu me encontro às vezes umas questões assim, do rumo que o mundo está tomando, de como eu vou me comportar nesse mundo e de outras questões. Às vezes eu me sinto, às vezes até um pouco perdido em algumas questões, não tenho uma resposta. Mas esse é um momento que ninguém assiste e ninguém vê. E muitas vezes uma pessoa que você acompanha aí nas redes sociais, que fala de autoconhecimento, pode estar passando por uma crise emocional, uma crise espiritual, uma crise de sentido da vida. Mas esse espaço das redes sociais é um espaço de recorte, onde ninguém mostra a vida completamente, 100%. Então, muito cuidado para se comparar com alguém na internet, comigo, com qualquer pessoa, e ficar se sentindo, nossa, minha vida não é legal, não é interessante como a vida dele ou dela, porque ele faz isso, ela faz aquilo. Não faça essa comparação. Porque os meus momentos difíceis eu enfrento sozinho, nos bastidores, e ninguém vê. E também não faria sentido eu ficar vindo na internet para ficar desabafando e falando meus problemas. Eu só estou querendo passar uma mensagem totalmente transparente e genuína de alguém que está há 4 anos tocando esse projeto e já tem um público grande, relevante. E por esses comentários que eu recebi, que não tem essa visão, essa projeção de vida perfeita. Então eu estou vindo para dizer isso. E para principalmente falar que isso pode ser uma grande chave de inspiração. Essa pode ser uma oportunidade de enxergar as pessoas fazendo as coisas, tocando a vida, realizando projetos. Isso pode ser um grande fruto de inspiração. Em lugar de ficar se martirizando, minha vida não é interessante, olha a vida desse cara. Cara, por que você não começa um projeto? Por que você não começa aí um perfil no Instagram, no YouTube, uma empresa, estudar para algum concurso, sei lá, um curso? Por que você não começa? Porque antes de eu começar a fazer isso tudo, eu me peguei muitas vezes assim, vendo pessoas na internet fazendo coisas assim muito legais, viajando, compartilhando muitos vídeos interessantes. E eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo da minha vida? Até o dia que eu comecei a fazer, a produzir. Mas a mensagem que eu queria dar é essa, e só para finalizar, retornando a conexão que eu fiz com esse assunto das redes sociais, que foi com a ideia do eremita e da necessidade dos vínculos sociais, é também para te dizer isso. Não coloque, sei lá, 80% da sua vida, da realidade, do que tu vê nas redes sociais. Não viva a tua vida nas redes sociais. Porque as redes sociais é um retrato da vida, mas não é a vida original, não é a vida orgânica. Então, viva a vida real, os seus amigos, a vida na rua, no mundo, sabe, com seus familiares. Tem uma vida real. Se você tem um projeto na internet, como eu tenho, faça o seu trabalho, publique seus conteúdos,
mas não deixe de ter a tua vida real, porque essa vida aqui, ela é só um recorte da vida real e não é o total. Então não se engane com pessoas que compartilhem vidas perfeitas. Não ache que a minha vida é perfeita e não ache que a vida de ninguém é perfeita. Aprenda com tudo o que compartilho, aprenda com todos os projetos, todos os conteúdos que as pessoas compartilham na internet, mas não fique num lugar de passividade, de espectador. Pegue tudo isso que você aprende e aplique na sua vida. E principalmente, viva na sua vida. E o último, para criadores de conteúdo. Eu acho que eu vejo muitas pessoas buscando tendência, nada contra alguém querer fazer um vídeo de um assunto que está bombando aí no momento. Ultimamente foi a Odisseia, e uma galera postando sobre a Odisseia. Mas, cara, falando de rede social e desse mundo, verdade. No mundo de aparência, verdade está se tornando ouro. Então, para os produtores de conteúdo e para as pessoas no geral, não se perca da sua verdade, daquilo que você sente, do teu chamado, do teu propósito, porque senão a gente perde a nossa essência e fica pulando de galho em galho para tentar buscar uma tendência. Nada contra seguir as tendências, a gente nunca pode se perder de que a gente é. Isso daí é o mais importante. É isso. Acho que foi o papo mais informal, mais solto, sem grandes reflexões intelectuais e filosóficas, para falar de vida. E é isso. Boa jornada e se cuide.